Um invasor é executado. Em seguida, o cavaleiro que sentenciou a sua morte ergue a voz e incita seus homens a lutar em nome de Deus, certo de ser a mão vingadora divina. Logo depois, os dois exércitos se encaram sobre uma ponte. Enraivecido, o líder da tropa invasora jura cortar a cabeça de seu oponente, mas o cavaleiro, que é o rei, se recusa a recuar. Pelo contrário, desafia-o para um duelo e, sem hesitar, avança com a espada apontada. As espadas se chocam e o duelo se intensifica, mas o rei, em um golpe decisivo, faz a cabeça do rival voar. Isso acende a fúria dos invasores e um deles então coloca a flecha no arco e mira no monarca. A flecha é lançada e atinge o rei abaixo do braço, precisamente em sua região mais vulnerável, perfurando sua carne. Surpreendidos, seus combatentes pedem desesperados que o líder resista. Sem dar-lhe tempo, os invasores avançam, golpeiam com brutalidade e arremessam alguns para fora da ponte. Enquanto a batalha se desenrola na linha de frente, o rei declara que precisará tirar a flecha e irá em busca de um curativo. Ordena que seus homens aguentem firme, pois logo retornará. Seus combatentes prestam respeito, clamando por seu nome, Alvar. Um de seus soldados o ajuda e chega até uma árvore. Ali, ele pede que o rei descanse, mas Alvar responde que seus homens não podem saber que ele está gravemente ferido, ou a guerra estará perdida. Ele pede a Alfred que retire seu elmo. São primos, e o rei, ao vê-lo, nota a semelhança e começa a cogitar uma ideia. Então Alvar pede que Alfred o substitua, lembrando-lhe que ninguém pode saber disso, exceto sua esposa. Alfred jura fidelidade e o rei lhe pede para retirar a flecha. A flecha é retirada e, em seguida, eles trocam de trajes. Por fim, Alvar diz que, ao vencer a guerra, Alfred deve buscar sua esposa e ir até o esconderijo para encontrá-lo, pois com a bênção de Deus, ele sobreviverá. Alfred concorda, mas antes de partir, para observar o elmo do rei. Alfred percebe que se o líder está sangrando, é porque Deus quer que seja assim. Coloca o elmo, empunha sua espada e Alvar percebe o erro que cometeu. Alfred se aproxima do rei, agacha-se em seguida, pega um pouco de terra e joga sobre a ferida, para evitar que o ferimento se feche. Alvar profere xingamentos, mas Alfred segue em frente, exclamando que seu primo cairá no esquecimento. Antes que o rei retorne, o exército decide se retirar, pois está sendo derrotado. No entanto, a esperança se renova assim que o líder aparece. Alvar, ou melhor, Alfred, os lidera, ordenando que marchassem em direção aos oponentes. Uma pastora corcunda avista um homem debaixo de uma árvore. Ela se aproxima e fica encantada com sua beleza. Ao perceber que seu coração ainda bate, agradece pelo presente. Em seguida, arrasta o homem até sua caverna, declarando que sua solidão finalmente acabou. O homem agora lhe pertence. Enquanto isso, o rei usurpador derrota o invasor, fazendo com que seus homens o ovacionem. Na caverna, a pastora prepara uma poção para os ferimentos de Alvar. Em seguida, ela se senta sobre o homem, mas, em seus delírios, ele a chama de Violena, sua esposa. Ela se despe e eles fazem amor, enquanto ela profere palavras obscenas. Durante o ato, ela diz que ele lhe dará um bebê. 10 anos se passam, uma menina corre em direção à caverna, carregando uma cabra. Ela grita por sua mãe e diz que a criatura teve suas tripas arrancadas. A menina afirma que irá enterrá-la, mas sua mãe responde que a cabra é alimento. Porém, a criança se recusa a entregar o animal, dizendo que o único bicho ali é o seu pai. A mãe da criança proíbe de falar essas coisas, defendendo que ele está assim porque perdeu sua memória. Em seguida, Alvar aparece resmungando que está com fome. Ele vai em direção à cabra esfolada e a retira da menina. Ela observa espantada enquanto ele come a criatura. A mãe, preocupada, tenta barganhar com um vaso de mel, oferecendo para que ele entregue o animal à filha. A barganha dá certo, e a mulher corcunda entrega a cabra para a menina enterrar. Sambra começa a cavar, mas nesse momento aparece o lobo que estraçalhou a cabra. A mãe de Sambra ordena que seu marido ataque o lobo. Alvar então vai em sua direção. O homem e o lobo se enfrentam. O animal salta sobre ele, mas é atingido pelos seus punhos. Cai no chão, mas se levanta, ainda mais irritado.
O lobo repete o ataque, mas desta vez morde o ombro de Alvar. No entanto, Alvar revida com um soco violento. O lobo morre e em seguida Alvar vai buscar mais mel. Sambra continua a cavar, mas sua mãe pede que ela se apresse. Logo depois, a menina encontra um elmo e uma flecha. Alvar se apressa para verificar e em seguida sua memória retorna, para a tristeza de sua esposa, que se queixa ao diabo. Alvar lembra de Alfred, mas não se recorda de sua nova esposa e nem de sua filha. Sua esposa tenta explicar quem são, mas ele sente nojo dela e acha inadmissível que ela lhe dirija a palavra. A mulher diz que viveram juntos por 11 anos, mas ele não consegue acreditar. Quando ela apresenta a menina como sua filha, ele se desespera ainda mais. Revoltado, ele se volta contra as duas, mas a menina defende a mãe e manda que ele caia fora. De joelhos, a mulher se humilha, afirmando que entende o desprezo dele. Sua filha, indignada, rebate com fervor, pois sua mãe foi uma santa por salvar a vida dele e o alimentar durante anos. De repente, a mulher explode em fúria, com um golpe inesperado, acerta o olho da filha e a culpa por querer enterrar a cabra. Sem hesitar, ordena que a menina deixe suas terras. Aos prantos, Sambra obedece e parte. E quando a raiva finalmente se dissipa, Alvar se aproxima da mulher. Silencioso, tira do dedo seu anel real e o entrega a ela. Uma oferta de gratidão por ter salvado sua vida. Sem dizer mais nada, ele se vai. Alvar parte em busca de vingança. Desolada, Bátia lamenta seu infortúnio. Em um desabafo angustiado, grita ao vento que antes da chegada de Alvar fora abusada por soldados bêbados que a deixaram grávida. Com as mãos trêmulas, pega uma corda. Entre soluços, confessa que mentiu para Alvar, nutrindo a esperança de que ele pudesse ser um bom pai. Mas isso nunca aconteceu. Amarra a corda ao redor do pescoço. Antes do último ato, ergue a voz para lançar sua maldição. Que Alvar e Sambra se unam apenas para destruir um ao outro. Ao cair da noite, Alvar retorna ao seu reino. Observa os guardas e estuda seus movimentos. Em seguida, move-se como uma sombra, furtivo e silencioso. Seus olhos se fixam na luz que escapa de um dos aposentos. Determinado, começa a escalar em direção à claridade. Na espreita, Alvar observa. Vê uma empregada de joelhos, pedindo desculpas a um garoto de no máximo 10 anos. A criança, empunhando um chicote, diz que não há justificativas para o que ela fez. Ela não deveria ter escovado o pelo do seu lobo do lado contrário. Como castigo, o menino chicoteia o rosto da serviçal. Nesse instante, a rainha aparece. Violena, o amor de Alvar, ela escuta as reivindicações de seu filho e, com um gesto, toca o sino para chamar o seu vassalo. Um homem alto e forte entra na sala, pronto para levar a serviçal até o seu castigo. Artropo, o vassalo, arrasta a mulher pelos cabelos. Após isso, Violena se aproxima de seu filho e com um sorriso diz que seu pai foi vitorioso e logo voltará com as espadas dos inimigos para ele brincar. O menino se enfurece ao ser tratado como criança e com desdém ressalta o quanto matar animais o agrada. A mãe então, mimando, tenta acalmá-lo. Ele sai e ela vai se arrumar para dormir. Em seguida, Alvar se aproxima de Violena e a obriga a fazer silêncio. Ela não o reconhece e, com desprezo, avisa que seu marido está chegando e o matará. Então Alvar se revela e, com um olhar determinado, conta a ela o que aconteceu. Violena não acredita e diz que teve um filho com seu amado. Alvar, furioso, insulta o monstro cruel que ela pôs no mundo. Ela rebate, protegendo o garoto, e Alvar pede que o ouça. Com calma, ele mostra 3 marcas em seu corpo, marcas que apenas o verdadeiro rei teria, uma no pescoço, outra no pulso e a última em sua parte íntima. Agora, Violena acredita. Alvar agarra a mulher e exige saber como ela não percebeu que o usurpador não tinha as marcas, e mesmo assim deitou-se com ele. Violena responde que não se entrega a um homem, mas ao que ele representa. Ela serve ao poder, não importa como ele fosse, contanto que fosse o rei e ela a sua rainha. Alvar fica incrédulo com a revelação e jura que o matará. Violena, no entanto, duvida de sua capacidade e aposta suas fichas no usurpador, mas Alvar está determinado. Não demora e o rei, acompanhado de sua tropa, chega à cidade, sendo ovacionado pelo povo. Do alto do castelo, Violena e Alvar observam a cena. Coagida a ajudá-lo, a rainha aponta para Alvar onde ele pode se esconder.
Mais tarde, sem desconfiar de nada, o usurpador chega aos aposentos, chamando por sua esposa. Empolgado com a conquista, o rei a abraça e a leva para a cama, onde consumam o amor. Durante o ato, Alvar aparece e aponta sua espada na cabeça do traidor. Indignado, ele o acusa de ter roubado tudo que lhe pertencia. Alfred, sem medo, o encara e se gaba por ter agora a posse de tudo, dizendo que Alvar deveria voltar para onde nunca deveria ter saído. Os dois se ofendem mutuamente e, revoltado, Alvar desafia Alfred a pegar sua espada, decidido a resolver tudo de uma vez por todas. O duelo se inicia e Violena observa com atenção. O combate se intensifica, até que com reflexos selvagens, Alvar arranca a cabeça do usurpador. Sem compaixão, Alvar ordena que ela o ajude a trocar de traje com o usurpador. Já vestido com os trajes reais, Alvar diz que contará que o inimigo entrou em seu quarto e tentou violentar a rainha, razão pela qual o matou. Violena concorda com a sua versão. Nesse momento, o filho de Violena entra no quarto e vê a cena. O menino se aproxima do corpo e reconhece seu pai. Ele grita por socorro, chamando os guardas, mas Alvar o agarra pela gola da blusa e lhe diz que ele deve obediência. O menino consegue escapar de seus braços e com desdém declara que agora será o rei. Imediatamente sua mãe o cala. Ele a xinga, mas logo é silenciado por um golpe de Alvar. Alvar se lança novamente sobre a criança e insulta suas palavras. Então, decide cortar sua língua. Com um único golpe, ele a arranca. Logo depois, Hador é acudido por sua mãe, que o orienta a seguir a vontade de seu rei. Alvar então os ameaça, caso se oponham, ordenando que se mudem para a ala mais distante do castelo. Decreta ainda que só poderão sair durante cerimônias reais. Violena está em seus aposentos, costurando, quando a porta se abre repentinamente. Uma jovem muito ferida entra pedindo socorro, seguida por Hador. A moça não resiste e cai morta diante deles. A mãe repreende o filho, acusando-o de ser o responsável pela morte da terceira mulher só naquele mês. Quando pequeno, ele se contentava em feri-las. No entanto, Hador não gosta nada de ser repreendido. Logo mais, Violena chama Artropo para despejar a moça no pântano. Sem que Alvar saiba, Artropo jura sua lealdade e carrega a jovem para ser descartada. Mais tarde, o filho se ajoelha aos pés da mãe e chora. Violena entende que ele não aguenta mais ficar trancafiado, longe do que é seu por direito. Ela lembra amargamente que Alvar não ama nada além de seu reino, mas se algum dia se encantar por outra mulher, eles a destruirão, e isso o destruirá. Um urso é avistado no meio do caminho. Os tambores parecem atraí-lo. Na outra ponta, 4 arqueiros o encaram. Depressa, 3 homens arrumam um assento para o seu rei, prometendo trazer o urso para que ele dê o golpe final. Alvar logo menospreza os costumes dos lordes, dizendo que combaterá o urso sozinho. Mas seus vassalos afirmam que é assim que funciona a caça, e que suas técnicas não falham. Alvar dá um passo à frente, dizendo que trará a cabeça do urso como troféu. Ele então se camufla na mata e, de mansinho, vai até a caverna onde a criatura se esconde. Pega uma pedra e a lança dentro do refúgio do animal. Alvar berra para que o urso venha ao seu encontro, mas ao invés dele aparece uma bela moça. Ela conta que o urso é órfão, pois criminosos como Alvar mataram sua mãe, e por isso ela o criou. Alvar responde que prometeu a cabeça do urso e não voltará sem ela. A moça então diz que terá que lutar com ela. Sem perder tempo, eles se atacam. Durante a luta, Alvar a derruba. Nesse momento, aparece o fantasma de sua esposa enforcada, presenciando o encontro que os destruirá. Ela observa enquanto se atacam e, sabendo que cometerão um pecado, se retira, dizendo que o aguardará no inferno. Alvar desarma a moça. Em um impulso, eles se beijam. Ela se sente incapaz de resistir. Ele se apresenta como Alvar, seu rei, mas ao ouvir o nome dele, ela pede para que ele saia de cima dela. Com um olhar fixo, ela mostra um anel que ele deu à mãe dela no dia em que a abandonou e revela ser sua filha. Alvar se desespera ao perceber o que fez. Ela olha para ele e confessa sua culpa também. Eles não conseguem resistir um ao outro. Sabem que serão punidos por Deus, mas estão dispostos a continuar com esse amor avassalador. Alvar então declara que deseja se casar com Sambra. O urso sai da caverna e ruge ferozmente. Alvar se prepara para atacá-lo, mas Sambra não permite. Ela mostra como o animal é dócil e isso faz com que Alvar decida levá-lo para o castelo com eles. Ele promete que obrigará o bispo a realizar o casamento.
Conforme o desejo do casal, chega o dia do casamento. No altar estão Alvar e Sambra, ao lado da outra esposa e do filho de Alvar. O bispo pede para que todos os fiéis se ajoelhem, e assim fazem, exceto a família real. Isso irrita o sacerdote. De imediato, Violena e seu filho, Hador, se ajoelham. O bispo lança um olhar severo para o rei e sua noiva. Alvar e Sambra se levantam. Alvar afirma com firmeza que não se curvará para ninguém. O bispo alega que Deus é o rei dos reis, mas Alvar responde que em seu reino ele era Deus. Enraivecido, o bispo se nega a continuar o casamento, lembrando que Alvar já é casado e que Hador é o legítimo herdeiro ao trono. Diante dos súditos, o bispo apela para que Alvar desista desse sacrilégio. Contudo, Alvar ordena que seus soldados se levantem e exige que mostrem ao sacerdote quem realmente manda. Ele promete recompensá-los com os tesouros da igreja. Nesse momento, alguns homens levam a mão até suas espadas, prontos para agir. Isso assusta o bispo, mas o pior ainda está por vir. Alvar ordena que seus soldados apontem suas espadas no pescoço de cada padre. Sem hesitar, ele exige que o bispo celebre o sacramento, ameaçando matar todos os sacerdotes caso se recuse. No entanto, o bispo, firme em sua fé, não cede. Ele volta a exigir que Alvar se ajoelhe e, ao ver a recusa, declara que irá excomungá-lo. Alvar percebe que não há outra saída e, enfurecido, ele decide matar o bispo. Em seguida, Alvar ordena que todos que estão ajoelhados se levantem. Sem perder tempo, ele caminha até Violena e Hador e, com frieza, exige que beijem os pés da nova rainha. Violena, indignada, se recusa, mas Alvar, impassível, a ameaça. Ele lembra que, caso insista em desobedecer, terá o mesmo destino do bispo. O rei ordena que se apressem. Sem escolha, Violena e Hador obedecem, ajoelhando-se para beijar os pés de Sambra. Logo após, Alvar os manda se levantar e demonstrar felicidade por seu casamento. Sambra então ergue a cabeça com altivez e toma a palavra. Ela afirma que não tolerará ser tratada como uma usurpadora por Violena, declarando-se mais digna de usar a coroa. Afinal, seu coração pertence ao rei e eles compartilham o mesmo sangue, pois ele é seu pai. A revelação provoca a imediata repulsa de Violena, que não hesita em expressar seu nojo em alto e bom som. Alvar, no entanto, não tolera a afronta e silencia com tapa firme. Sem se abalar, o rei declara que o casamento continuará, afirmando que ele mesmo realizará o sacramento, sem intermediários. Com um olhar imponente, ordena que todos se ajoelhem para abençoar sua união com Sambra. O casamento prossegue. Com solenidade macabra, Alvar passa o sangue do bispo em uma forma de cruz na testa de Sambra e na sua própria. Eles se encaram intensamente e, em uníssono, declaram-se mutuamente marido e mulher, pai e filha, mãe e filho. O povo celebra a união entre Alvar e Sambra. No centro de uma roda, artistas manipulam fantoches do casal enquanto bardos cantam, cercados por uma plateia eufórica. Alvar e sua filha, agora esposa, simbolizam a vitória do amor sobre todas as adversidades. De repente, a celebração é interrompida. Pastores chegam ao vilarejo às pressas, carregando ovelhas mortas em mãos. Seus rostos, tomados pelo nervosismo, anunciam que algo está terrivelmente errado. Eles pedem para que todos os escutem. Em poucos instantes, conseguem a atenção desejada. Então despejam as cabras no chão e revelam, com vozes aflitas, que lobos famintos mataram mais de 400 animais. Completam um apelo dizendo que precisam da ajuda do rei para enfrentar essas feras. A multidão, tomada pela solidariedade, se une à causa sem hesitar e segue os pastores em direção ao castelo. Enquanto isso, no castelo, Violena comemora o andamento de seus planos. Diz ao filho que vendeu suas joias para contratar mercenários, os quais usarão mais de 500 cães para devastar os rebanhos. Confiante, declara que os camponeses certamente irão implorar pela ajuda do rei, e quando isso acontecer, o vilarejo ficará à mercê da rainha profana. O filho sorri, tomado pela excitação perversa. Depois Violena pergunta se ele colocou o pote de mel no local indicado. Hador corresponde com um ruído gutural. Incapaz de falar,
pois não tem língua. Preocupada, Violena insiste em saber se Hador escolheu o pote grande. O urso, o único guarda que Alvar deixou para proteger Sambra, certamente buscará comida se estiver faminto. Hador assente com a cabeça, confirmando. Tomado pela excitação do plano, o príncipe agarra uma adaga, mas Violena o interrompe com firmeza, proibindo-o de matar. Ela quer que Alvar sofra dia após dia, testemunhando no que Sambra se transformará. Mais tarde, Arthur, o vassalo, chega carregando Sambra nos braços. Violena, impassível, ordena que ele a amarre ao trono. A noiva é amarrada e sua boca amordaçada. Em seguida, Violena ordena que Hador deixe uma marca profunda no rosto da jovem. Com prazer, ele executa a ação. Depois, ela o manda cortar-lhe o nariz. E assim, sem hesitar, ele cumpre a ordem. Por fim, Violena dá a última instrução: retirar os peitos de Sambra. O príncipe se aproxima e, impiedoso, comete a crueldade. Logo após, Violena com frieza anuncia que é a sua vez de puni-la. Ela a castiga e a obriga a consumir a própria carne. Arthur observa a cena com uma naturalidade perturbadora, mas inesperadamente o urso irrompe no salão. Violena critica o filho por não ter colocado mel suficiente no pote. Nesse momento, o animal avança indo diretamente para cima deles. A mãe manda o filho se afastar, alegando que ele só serve para atacar mulheres indefesas. Em seguida, Arthur se coloca na frente, pronto para enfrentar o urso. Homem e animal se enfrentam em um combate feroz. Não demora e o urso abocanha a cabeça do humano, pondo fim ao confronto. Algum tempo depois, o reino recebe a notícia e move sua tropa em direção ao reino. Ao chegar, ele pergunta ao curandeiro se conseguiu salvá-la, e ele responde que fez o que pôde. Alvar se dirige ao quarto onde ela se trancou e pede para que abra a porta. Sem resposta, os serviçais informam que ela está há uma semana ali dentro, sem beber ou comer, e que a cicatriz a desconfigurou. Contam ainda que cauterizaram seu nariz e costuraram os seios, mas que ela não voltará a ser a mesma que era. Com pesar, os serviçais declaram que ela deseja morrer. Alvar compreende, mas pede que os deixem a sós. Em desespero, ele arromba a porta e declara que não a deixará morrer. Ao entrar, encontra Sambra de costas, e ela lhe pede para se afastar, dizendo que quer que ele a lembre como ela era. Mas Alvar diz que a ama mais do que a carne e carinhosamente a chama de filha. Ao ouvir isso, Sambra se lamenta, dizendo que agora ele não a vê mais como sua mulher. Ele nega a acusação e pede para que ela se mostre. Sambra então revela que sentirá nojo de sua aparência. Alvar, com firmeza, promete que se isso acontecer, ambos deixarão esta vida juntos. Com isso, ela decide se mostrar e pede para que ele não a tema. Contudo, a reação de Alvar não poderia ser pior, pois ele não esconde seu assombro. Ela coloca as mãos dele em seus seios ausentes e diz que não poderá amamentar seus filhos. Alvar então decide cumprir sua promessa de que ambos partirão desse mundo, mas na hora H ele não consegue. Aos prantos, ela diz que sente a repulsa dele, mas ele nega qualquer rejeição. Logo após, ele a leva para a cama, dizendo que terão filhos e os amamentarão com leite de cabra. E ali fazem amor. Em outra parte do castelo, Violena está reunida com Hador, e ambos comemoram o golpe terrível que deram. Nesse momento, os guardas batem a porta em nome do rei. Violena não teme, pois sabia que isso aconteceria, mas acredita que valeu a pena causar tanto sofrimento a Alvar. O guarda ameaça derrubar a porta, então Violena entrega uma adaga a Hador, sugerindo que tirem a própria vida. Mas o príncipe rejeita a arma. Violena se aproxima de seu filho, decidida a executá-lo ela mesma, já que ele não teve a honra de fazê-lo. Os guardas entram e os encontram naquela cena, e os rendem imediatamente. Eles os levam conforme Violena havia previsto, para o que ela considera humilhação. O rei e a rainha os aguardam. Alvar pede para que entrem. Assim, a antiga rainha e seu filho são escoltados até o altar. Alvar manda que se ajoelhem, mas Violena se nega. Em seguida, um dos guardas os obriga a curvar os joelhos. Feito isso, Alvar se levanta de seu trono e faz um anúncio. Ele diz que cometeram um erro de julgá-lo como um homem sem alma, que só pensa na beleza externa. Mas após o que fizeram a sua amada, percebeu que o que ele mais ama nela
é sua alma. Dito isso, ele os agradece por terem mostrado a verdade e os concede clemência, com suas próprias mãos. Próximo a eles, Alvar sussurra que não só eles desejam o poder, mas a corte inteira também. Em seguida, ele anuncia que não deseja mais o trono. Alvar abdica a favor de Violena e Hador, expressando o desejo de que não deixem o reino cair no esquecimento. Com isso, ele e Sambra retiram as coroas e deixam suas vestes reais para trás. Eles retomam a morada na caverna. No alto de uma pedra, Sambra parece invocar o vento, como se quisesse que ele levasse sua alma. Vendo ali, Alvar pede para que sua filha não resmungue e pergunta se o clima de chuva e o ar frio está deprimindo. Sambra começa a chorar e Alvar se aproxima, querendo entender o que se passa com ela, já que estão há 15 dias vivendo com a liberdade do amor. Ele a abraça e começa a compreender que, ao retomar para o lugar onde ela passou a infância, pensamentos ruins começaram a surgir em sua mente. Rapidamente, ela o afasta, dizendo que ele só nutre o amor de pai por ela, e esqueceu que também é sua esposa. Em lamentos, ela expõe que ele só acaricia no escuro da caverna, quando não pode ver suas mutilações. Ela continua a se autodepreciar, enquanto ele tenta provar que está enganada, dizendo que por estar mais velho, está menos vigoroso agora. Logo depois, Sambra aponta para uma árvore, e a usa como exemplo para dizer que, embora esteja ali, está morta. Alvar a abraça e confessa que pode ter a repelido, mas que a verdade seja dita, ele não consegue viver sem ela. Sambra também confessa que a sua mente ainda é dele, mas que seu corpo não mais, e pede para que ele aprenda a ser apenas seu pai, prometendo que dessa forma ficará sempre com ele. De imediato, Alvar se afasta e empunha sua espada. Ao ver o medo no rosto dela, ele declarou que não atacaria, mas que para bloquear os seus desejos, colocaria fim à sua virilidade. Sambra tentou, em vão, fazê-lo mudar de ideia, mas ele estava decidido. Antes de se tornar um eunuco, Alvar pediu que ela fizesse amor com ele pela última vez. Sambra, incapaz de recusar, cedeu ao desejo e os dois se dirigiram à caverna. Mais tarde, o fantasma da mãe de Sambra apareceu, debochando do infortúnio de Alvar. Ela disse que sua vingança estava completa, já que fizera acreditar que havia se entregado à própria filha. Alvar rega o local onde enterrou seus testículos, expressando o desejo de que se tornem um bom fertilizante para a árvore. Nesse momento, Sambra pede que ele descanse por causa do ferimento e diz que sairá para caçar. Ela o deixa na caverna e pega seu arco, mas logo percebe que esqueceu as flechas. Alvar então decide procurá-la. Um cachorro late ao longe. Alvar segue o som, determinado a encontrar sua filha. O pastor está à frente de seu rebanho. Ele percebe a inquietação de uma ovelha e logo deduz que uma delas deve ter sumido, já que não consegue enxergar. Então uma voz o chama, e ele reconhece imediatamente a de Sambra. Ela se aproxima e o beija, antes que Alvar os encontre. Ela confessa que estava longe de seu abraço e se sentia vulnerável. Por isso, pede que ele a ame. Ele a beija na testa e logo depois, Alvar os encontra nus. Alvar explode de raiva. O pastor, Florian, pergunta quem é ele. E Sambra, com desdém, responde que é seu pai. Ela então pede que Alvar se acalme, mas ele a insulta, sentindo nojo pela sua traição. Enraivecido, Alvar a chama de bruxa e exige saber que poção ela deu ao pastor para que ele não sentisse a sua mutilação. Diz que cometeu o maior sacrifício de um homem, se castrar. Ainda mais furioso, promete arrancar as mãos, a língua e o sexo de Sambra. Rapidamente, Sambra pega uma arma e pede para que seu pai se afaste. Então revela que já conhecia Florian e que ele foi o primeiro a tocá-la, por isso não tem nojo dela. Além disso, ele é jovem, enquanto o corpo de Alvar é frio, azedo e velho. As palavras de Sambra ferem Alvar profundamente e ele se senta desiludido. Florian, tentando amenizar a situação, diz que suas intenções com Sambra são puras. Florian então oferece dar ovelhas em troca de Sambra. Alvar se levanta indignado com uma espada em punho e chama o rapaz de idiota. Declara que Sambra é sua esposa e que ele é um rei, e condena Florian à morte. Antes que algo aconteça, Sambra se intromete. Com firmeza diz que Alvar perdeu seu reino.
Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela apela para os sentimentos dele, afirmando que, por ser bondoso, ele será capaz de superar os ciúmes que corrói sua alma. Alvar, no entanto, a afasta com frieza, pedindo que ela não toque nele. De joelhos, Sambra implora por sua vida. As mãos sobre o ventre revelam um motivo. Está grávida. Alvar recua, tomado pela surpresa, enquanto a tensão entre eles cresce. Ela admite que seu corpo foi de Alvar, mas seu coração pertence a Florian. Florian, marcado pela solidão desde a infância, encara a verdade com firmeza. Sambra é sua luz. Ele a ama, independente de quem seja o pai. Os amantes se abraçam apaixonados, deixando Alvar à mercê de sua própria dor. Depois de um tempo, Alvar toma sua decisão. Com um olhar pesado, pede a Sambra que o esqueça. Em seguida, aproxima-se dela e de Florian, juntando as mãos dos dois em um gesto solene, declarando que os deixará em paz. Antes de partir, faz um único pedido: que quando a criança nascer, o procurem para que ele possa vê-la, pois saberá reconhecer se for seu filho. Florian, no entanto, o encara com firmeza e declara que, independentemente de quem seja o pai, amará a criança como se fosse sua. Sambra se despede de seu pai, enquanto lágrimas escorrem. Sem olhar para trás, ela segue ao lado de Florian. Alvar os observa partir, tomado pelo vazio que o destrói por dentro. Mal sabe ele que o fantasma da mãe de Sambra assiste e se deleita com seu fracasso. Alvar se dirige até a árvore morta, onde a solidão o envolve como uma capa pesada. Ali, se pergunta por que ainda está vivo e por que permitiu que ela partisse. Seu riso ecoa, chamando o nome dela, mas é recebido apenas pelo riso cruel do fantasma. Enquanto isso, nas terras do reino, uma multidão avança com tochas acesas. Logo mais, os camponeses se aglomeram ao redor de corpos de mulheres enfileirados. Uma pessoa é acusada de tê-las matado. A multidão o chama de assassino, com vozes carregadas de ódio. Tremendo, o acusado jura pelos deuses que não foi ele quem as matou. Um soldado tenta silenciar o acusado para não profanar os deuses, lembrando a todos que encontraram dezenas de corpos e que ele fora pego em flagrante, jogando uma moça no lamaçal. O homem, tremendo, insiste que não matou ninguém. Explica que apenas estava escondendo os corpos, cumprindo ordens, pois precisava sustentar sua família. Ele revela que trabalhou para Artropo, o vassalo da rainha, e que no pântano ainda serão encontrados mais 200 corpos. A multidão, atônita, reage com indignação ao saber que há tantas vítimas. O acusado então lança uma última bomba. Talvez sejam 300. A multidão, enfurecida, se exalta ainda mais. De repente, uma mulher irrompe da multidão, suplicando para que não o torturem, afinal, que ele é seu marido e não um criminoso. O soldado impassível pede para que o acusado dê uma boa explicação. Com um suspiro pesado, o homem revela que o verdadeiro assassino é o príncipe Hador, que mata para satisfazer seus instintos depravados. Ele afirma ainda que a rainha sabe de tudo, mas acoberta os crimes de seu filho. A revelação não agrada ao soldado, que, enfurecido, dá um tapa na cara do acusado. Em seguida, pisa no homem exasperado pela calúnia. A esposa do acusado, desesperada, implora para que ele pare, mas o carrasco, impiedoso, dá uma bofetada nela. A multidão se divide entre os que acreditam no acusado e os que o julgam. O caos se espalha rapidamente e muitos morrem durante o conflito. No final, prevalecem aqueles que acreditam na acusação contra o príncipe. Eles gritam ressaltando que, por causa de suas atrocidades, estão à mercê de uma dupla de demônios. Argumentam que, desde a abdicação de Alvar, Violena e Hador os lançaram em uma guerra sem fim, enquanto cobram impostos cada vez mais absurdos. Mais tarde, eles chegam ao castelo. Usam um ariete, um imenso tronco de árvore, para arrombar o portão da fortaleza. Com insistência, golpeiam repetidamente, até que a entrada cede. Após derrotarem os soldados, que ainda resistiam, finalmente invadem o castelo. Eles chegam aos aposentos e encontram Violena amedrontada, abraçada ao seu filho. Em um movimento rápido, são rendidos, agarrados pelos cabelos e arrastados sem piedade. Logo depois, são levados até uma árvore, onde são pendurados em uma forca. Sentados sobre os cavalos, é só questão de tempo,
para que a sentença seja cumprida. Os cavalos são açoitados e, em seguida, mãe e filho ficam sem sustentação. O povo vibra, celebrando o fim do sangue real. O refúgio de Alvar é avistado, e o povo, em um gesto de súplica, se encaminha em direção à caverna. Chegando lá, ajoelham-se implorando para que o rei retome a sua posição. Mais tarde, Alvar sai da caverna desnutrido e abatido. Com uma voz cansada, afirma que não tem nada a oferecer. Ele revela tudo o que foi lhe tirado e agora não passa de um corpo oco lançado na escuridão. Ainda de joelhos, o povo conta sobre o destino de Violena e Hador e revela que o reino agora vive em guerra, miséria e tirania dos nobres. No entanto, Alvar, com um olhar vazio, rebate que não é capaz nem de salvar a si mesmo, quanto mais a um reino. Os plebeus insistem, dizendo-lhe para ter fé que os deuses que habitam seu corpo o ajudarão a se reerguer, mas Alvar contesta. Diante disso, o povo começa a orar, pedindo por um milagre. Nesse momento, Alvar aponta para uma árvore e diz que seus testículos estão enterrados ali e que, portanto, não terá forças para lutar contra os inimigos. Da árvore morta começa a brotar folhas verdes e brancas, um espetáculo improvável que ilumina a cena. O povo, maravilhado, acredita que seja um milagre. Alvar, atônito, cai de joelhos, incapaz de acreditar no que seus olhos testemunham. Com o coração tomado por um misto de incredulidade e renovada esperança, ele se ergue, decidido a retornar ao seu trono. Os tambores anunciam o confronto iminente. Os súditos de Alvar começam a se armar. Do alto da colina, o rei observa os preparativos e ordena que todos peguem em armas. Velhos, mulheres e crianças devem ser seus soldados. Enquanto isso, cães raivosos se juntam, fixando o olhar em um pastor de ovelhas. Sem demora, avançam ferozmente para atacá-lo. Chega o dia do confronto. A cavalaria inimiga se aproxima. Alvar insulta o usurpador, e o adversário, por sua vez, responde à altura. Alvar ordena que os cavalos avancem. Logo depois, os exércitos se enfrentam. Líderes duelam com fúria, e em um ataque brutal, Alvar crava sua espada no pescoço do oponente. Enquanto isso, a luta no campo de batalha se intensifica, com os combatentes se enfrentando implacavelmente sob o peso da violência. Meses depois, Sambra aparece próxima à caverna onde viveram. Alvar vai ao seu encontro. Ela, com um olhar desconfiado, pergunta se ele ainda é seu pai. Ele, firme, rebate dizendo que é seu marido. Sambra, com desdém, responde que quando foi sua esposa, perdeu sua beleza. Alvar explica que ele foi castigado por isso, perdendo sua masculinidade e seu trono. Sambra volta a reclamar que precisava de um homem mais jovem que implorou para que ele a libertasse. Sem entender a queixa, Alvar responde que a libertou. No entanto, Sambra insiste, dizendo que ele deixou sua semente nela. Alvar, com uma nova determinação, afirma que os deuses lhe deram um milagre. Recuperou seu trono e voltou a lutar, e como guerreiro, estava ali para enfrentar Florian. Em seguida, aponta para a caverna, ordenando que ele saia. Mas Sambra, com um olhar triste, diz que não há como ele ouvir, pois está morto. Em silêncio, ela se afasta em direção à caverna. Enquanto caminha, Sambra revela que teve gêmeos, um loiro, filho de Alvar, e um moreno, filho de Florian. Ao ouvir isso, Alvar comemora, feliz por ter um herdeiro, mas Sambra, com desprezo, diz que ele não vai levá-lo. Enfurecido, Alvar a agride, afirmando que levará o filho de qualquer forma. Ele bate no ventre dela, dizendo que ela está libertada desse serviço. Com isso, Alvar toma a frente, avançando, decidido, enquanto Sambra, atrás, o repudia com um olhar de desprezo e dor. Alvar sai com o bebê loiro no colo e o admira, surpreso com as semelhanças. Sambra tenta impedi-lo, dizendo que só levará sobre seu cadáver. Alvar, sem hesitar, responde que isso não será um problema. Em um movimento rápido, ele atravessa a espada no corpo dela. Antes de morrer, Sambra amaldiçoa Alvar, dizendo que o bebê será sua ruína. Ela roga pragas com palavras carregadas de ódio. Logo depois, ela sucumbe. Sua alma deixa o corpo e encontra o espírito de sua mãe. A mãe abraça Sambra, oferecendo-lhe consolo. No entanto, a única coisa que Sambra consegue pensar é no filho que teve com Florian, que está sozinho na caverna.
Sua mãe, percebendo sua aflição, diz que os deuses o ajudarão e pede que ela o aguarde. De repente, um lobo entra na caverna e ambas observam o movimento da criatura. O lobo para seus filhos ao lado do bebê e adota a criança como parte de sua cria. Sambra se alegra ao ver o gesto, e sua mãe, com um sorriso tranquilo, afirma que ele crescerá forte e sadio. Isso enche Sambra de esperança, pois acredita que o filho se vingará de Alvar. Logo depois, Sambra pega na mão de sua mãe e pede para que ela as leve para o outro mundo. Juntas, elas partem para o descanso eterno. O castelo do rei Alvar, símbolo absoluto de poder, domina a paisagem. Lá dentro, os serviçais trazem novas vestes de guerra, acompanhadas de elogios vazios e mentiras mal disfarçadas, dizendo que ajustaram. Alvar, ciente de seu sobrepeso e da falsidade deles, apenas ordena que o vistam. Então, o cardeal entra na sala carregando a implacável, a espada abençoada pelo deus Cosmaf. Alvar contempla a lâmina com fascínio, sua beleza é inquestionável, mas um vazio o toma, como se algo vital ainda estivesse ausente. Como um lampejo em sua mente, Alvar depressa grita por Goíria, sua serviçal, exigindo que ela traga a flor selvagem. A Anã chega apressada e explica que encontrar uma flor intacta é uma tarefa árdua, já que os aldeões depredaram a árvore sagrada de Alvar durante a fuga para as montanhas. Alvar despreza seus súditos ao ouvir isso, considerando-os covardes. Sempre que a guerra com o rei Ronen surge, eles fogem para apenas retornarem humilhados assim que o conflito cessa. Apesar do desprezo, ele se perde na beleza da flor, recordando o sacrifício que marca sua origem. A árvore que a gerou foi fertilizada com seus próprios testículos, um símbolo de poder e devoção. O cardeal, porém, irrompe o momento, suplicando pelo fim da guerra contra Ronen. Alvar explode em fúria, argumentando que ele e o rei opositor disputam a posse da rocha de cristal que surge na fronteira entre os dois reinos. Mesmo diante da insistência do cardeal de que a rocha não tem valor algum, Alvar se mantém firme, convicto de que, para ele, seu valor é inegável. Um garoto loiro e de traços rústicos observa Alvar à distância. Com entusiasmo juvenil, ele salta do barco, erguendo sua espada com determinação e implorando para que o pai o leve para a guerra. O rei, porém, repousa a mão sobre a cabeça do filho, zombando de sua baixa estatura. Com um gesto firme, ordena que o garoto volte a cuidar de seus passarinhos. Em seguida, Alvar volta a se concentrar na guerra. Ele incentiva seus soldados a lutar com bravura, e sem hesitação, eles marcham para o confronto. O exército de Alvar e de Ronen se encontram na fronteira da Rocha de Cristal. Nesse momento, o rei Ronen expressa o desejo de pôr fim à guerra e sugere uma luta de rei contra rei. Alvar aceita o desafio. Ao som das trombetas, os reis galopam ferozmente em direção um ao outro. No meio do campo, eles se encontram prontos para um embate mortal. As espadas se cruzam, gerando um estalo metálico que ressoa pelo campo. Determinados a vencer, ambos os reis se mantêm firmes, resistindo com todas as suas forças. A batalha continua implacável até que o dia começa a escurecer. Ambos tentam forçar o outro a se render. Enquanto isso, os líderes sacerdotes de cada lado avançam. Suas figuras imponentes atravessam o campo em direção ao confronto. O sacerdote de Alvar, em nome de Cosmaf, Deus Pai, pede que a disputa cesse. Do outro lado, a sacerdotisa suplica pelo fim da guerra em nome de Gardata. Em uníssono, eles declaram que os deuses não são rivais e que somente o amor é fecundo. A sacerdotisa informa que os deuses desejam um casamento, e o cardeal acrescenta que Alvar tem um filho e Ronin uma filha. Os reis se entreolham, surpresos com a proposta. No fim, selam um acordo para o bem de todos e se reúnem em frente à Rocha de Cristal. Há uma grande festa em frente à Rocha de Cristal. Os reis apresentam os noivos, mas logo de cara eles se detestam. Mesmo assim, são obrigados a se abraçar, com a promessa de que, ao completarem 20 anos, celebrarão o casamento. Diante do pacto, todos vibram pelo fim da guerra, sentindo o alívio de um acordo que traz esperança para o futuro. Ao fim do cortejo, os reis retornam aos seus respectivos reinos. Mara, filha de Ronin, queixa-se de que seu noivo é feio e manco, mas é imediatamente reprimida pelo pai, que lhe diz que ele é o seu rei e, portanto, ela deverá acatar suas ordens.
No comboio de Alvar, o príncipe Val declara que Mara se parece com um homem e se veste como um, como se o rei o tivesse arranjado um marido. Mas seu pai, ainda mais agressivo, manda-o se calar, ofendendo suas deformações e lembrando de suas obrigações. Alvar promete que depois que Val lhe der um herdeiro, ele poderá se matar, pois isso não fará diferença. Em seguida, ele pede que o filho entenda a menina, que foi criada pelo pai em um mundo de homens. Val rebate, dizendo que sua história é pior que a dela, já que foi criado por um assassino incestuoso e culpa Alvar por suas deformações. De imediato, Alvar o repreende, prometendo matá-lo depois de cumprir o seu dever. Em prantos, Val promete que lhe dará um neto perfeito, tão perfeito que ele o odiará com toda a sua alma. 5 anos se passam, e os lobos se reúnem à frente da caverna que há muito tempo pertencera a Alvar e Sambra. 4 lobos e um garoto estão comendo uma caça, enquanto se comunicam por pensamentos. A mãe lobo pede que o menino pare de comer e a escute. Ela lhe informa que os outros lobos não aceitam a sua presença no clã, mas os irmãos de Aran imediatamente refutam, dizendo que ele tem tanto direito quanto eles, pois faz tudo o que os lobos fazem. A loba manda seus outros filhotes se calarem, antes de anunciar que, naquela noite, Aran, o filhote humano, passará pela provação. Se sobreviver, será aceito, caso contrário, será devorado. Para ajudá-lo, ela pede que Aran confie nela. O menino aceita sem hesitar. Então, ela pergunta se ele é capaz de suportar uma enorme dor. Ele declara que sim. Logo após, ela pede sua permissão para mordê-lo e, de súbito, crava suas presas no pescoço dele. O menino aguenta, calado e ferido. Depois, ela lambe a ferida, enquanto revela que ele foi contaminado pela maldição da lua cheia. Mais tarde, a mãe e os irmãos de Aran o conduzem até o local da provação. No alto de um monte, a lua está encoberta por nuvens. Um lobo ancião anuncia que o mais forte irá devorar o coração do mais fraco. Os oponentes se encaram, o silêncio tenso preenche o ar. Logo, Aran sente o véu da lua sobre ele, e de repente seu corpo se contorce, sua pele se rasga e ele se transforma em uma grande fera implacável. Apesar de surpreso, o lobo não recua e encara o lobisomem com coragem. Porém, o lobisomem o golpeia com um soco pesado, lançando-o para trás. Sem hesitar, ele salta sobre o lobo. O lobisomem agarra o lobo pelo pescoço e com um movimento brutal arranca seu coração. Selvagemente devora-o diante dos outros. Logo depois, Alcaté se alimenta do perdedor, sem hesitar. O lobo ancião o observa e com um olhar grave dá boas-vindas a Aran no clã. Ele diz que em cada lua cheia, ele será esperado na caçada. E assim acontece. Na próxima lua cheia, Aran caça um cervo. Enquanto isso, no castelo de Ronin, uma bebida é servida ao rei, que entediado decide pescar. Ele sacia a sede e com um suspiro se queixa da paz. Ele parece entediante. No momento de seu tédio, é interrompido assim que o peixe morde a isca. O rei se entusiasma, sentindo a força do animal e declara com um sorriso que parece ser um dos grandes. No entanto, em vez de um peixe, surge um homem, com um rosto que parece familiar ao rei. O serviçal, ao vê-lo, reconhece-o como sendo o 4º professor de esgrima da princesa Mara. O rei se enfurece e o lacaio, com receio, conta que os professores morreram no combate com a princesa e que agora será necessário um novo instrutor. Furioso, o rei empurra o serviçal e com passos pesados se dirige atrás de Mara, determinado a resolver a situação. A princesa encara seu novo oponente com olhos desafiadores. Sem hesitar, avança para atacá-lo. Com um movimento rápido, dá um chute pesado que desestabiliza o homem, fazendo-o vacilar. Agora ele está ferido e desarmado, incapaz de se defender. Mas sem dar tempo para reagir, ela salta sobre ele e com precisão dá um novo golpe, lançando-o violentamente ao chão. Mara derrota o homem com facilidade e, com um olhar orgulhoso, declara ser mais forte. Em seguida, anuncia o fim da aula e, com frieza, o fim da vida de seu professor. Mas naquele momento o rei entra, furioso, e aos berros ordena que ela pare. A princesa, sem demora, rebate dizendo que, na guerra, para vencer, o outro deve morrer. Rapidamente o rei segura a lâmina dela e com autoridade exige que ela pare de atacar seus melhores guerreiros. Mara então pergunta se aquilo é uma ordem do rei ou de seu pai.
Com firmeza ele responde que é uma ordem de seu rei. Ela refuta, porém, que se fosse uma ordem de seu pai, ela não acataria. Enraivecida, ela chuta o guerreiro, jogando-o para trás. Após o golpe, ele se levanta com um semblante resignado e corta seu próprio cabelo, renunciando ao cargo para se tornar monge. Sem mais palavras, ele vai embora. O rei encara sua filha com um olhar severo e pergunta por que ela luta tanto, se não há mais guerras. A princesa, sem hesitar, responde que está se preparando para os seus 20 anos. Ela acrescenta que se o aleijado realmente quiser casar com ela, terá que vencê-la em um duelo, e com frieza declara que isso não irá acontecer. Já no castelo de Alvar, ele e sua corte sobem as escadas em direção ao quarto do príncipe Val, situado no alto da torre onde o rapaz mantém seus pássaros. Ao chegarem, o vem alimentando um canário sobre sua língua. Porém, o que mais irrita Alvar é o som perturbador das aves, que ecoa pelo ambiente. Val, calmamente, ordena que seus pássaros façam silêncio. Com uma proeza impressionante, ele consegue o feito, o que faz a Anã se alegrar. Porém, ela é rapidamente repreendida pelo rei. Alvar, já irritado, então fala ao filho que trouxe um monge, um ex-guerreiro que abdicou de seu cargo após ser derrotado pela princesa Mara. O monge, com pesar, conta que Mara está treinando para matá-lo. Alvar então reitera que precisa de descendentes. Com isso, ele declara que Val precisa parar de brincar com pássaros e começar seu treinamento, afinal, não há tempo a perder. Depois de retrucar, o príncipe vai até o viveiro dos pássaros. Com um gesto impassível, ele os liberta e logo em seguida ordena que eles obedeçam. Em seguida, pede que as aves provem seu amor e se entreguem, sacrificando suas vidas. Imediatamente, todos os pássaros caem aos seus pés. Triste em meio aos pássaros, Val reflete sobre o que é o verdadeiro amor, pois aqueles que o cercam se sacrificaram por ele. Com um suspiro, ele pega uma das aves e mostra ao pai, dizendo que a princesa é incapaz de amar, portanto, não poderá casar-se com ela. Alvar, enfurecido, repreende duramente o filho. No entanto, o sacerdote intervém, ressaltando que Val poderá ser um grande monarca, mas não por sua força física, e sim por sua força espiritual. Ele pede ao rei que permita que os monges cuidem de Val, para que ele se torne o maior dos estrategistas. É noite de lua cheia, um cervo foge apressado, seguido de perto pelo lobisomem. Quando a criatura perde a presa de vista, se depara com uma cabana. O eremita sai e sem medo impede o lobisomem de avançar. Calmamente, ele pede que a fera se acalme, garantindo que não o fará mal. Em pensamento, o lobo reflete sobre o ancião, enquanto o velho fala sobre como as árvores, os animais e todos os seres vivos são interconectados. Ele vê a humanidade na criatura e a convida para entrar. O lobisomem, embora confuso, sente uma inexplicável confiança. Dentro da casa vazia, Arão observa em silêncio, mas seus pensamentos são ouvidos pelo eremita. Surpreso, ele questiona mentalmente o velho, que responde dizendo ser amigo dos animais e que em breve também será seu amigo. O velho oferece um pote de mel. Arão se delicia com o sabor doce. Enquanto o lobisomem saboreia o alimento, o ancião revela que pode ler sua alma e ver o seu destino, afirmando que ele encontrará o amor. Arão, confuso, não entende suas palavras, mas logo sente o peso do sono após comer demais. O velho o conduz até a cama, pedindo-lhe para não se preocupar, pois também lhe dará alimento espiritual, sempre disposto a ajudar quem precisa. Enquanto a criatura repousa, o eremita promete que ensinará Arão a ler, escrever e se comportar como um humano magnífico. Então, imerso em um sono profundo, Arão retorna à sua forma humana. Passam-se mais 5 anos. Enquanto caminha pelos corredores do castelo, o rei Ronin pede mais vinho. Faltam apenas 3 meses para o casamento, e serviçais levam novas vestes para a noiva, já que as anteriores foram rasgadas por ela. Enquanto isso, um homem é abatido por ninguém menos do que a princesa Mara. Ele se junta à pilha de derrotados. O rei chega com as serviçais e a filha se orgulha em dizer que derrotou 10 homens de uma vez. Ronin ignora suas palavras e pede para que ela experimente os vestidos. Prontamente, ela rasga os vestidos em seu corpo, deixando o rei extremamente nervoso. Em seguida, ela joga os trapos sobre o rei, prometendo que vai matar seu pretendente e revela seu plano de usar o exército para invadir o reino de Alvar. Mas no outro reino, Alvar, sentado em seu trono, pergunta à sua lacaia, Goíria, quem ela acha que está se aproximando.
Depressa, ela coloca os ouvidos no soalho para escutar e em seguida reconhece os passos do príncipe Vaal, do cardeal e de outros 5 velhos. Alvar fica apreensivo com o encontro com seu filho, depois de anos. Uma caixa se destaca nas mãos do cardeal, que segue ao lado do príncipe, em frente a uma carroça. Dentro da carroça há um macaco enjaulado. O rei recebe seu filho com frieza, querendo saber o que os monges o ensinaram para lutar contra a virgem feroz. Vaal não se surpreende com o desprezo de seu pai e parte para a demonstração, pedindo que soltem o macaco. O macaco é liberto, e Vaal observa com um dardo em mãos. Quando o animal salta em sua direção, o rapaz assopra o objeto com precisão. Em seguida, o macaco dá um berro gutural e cai sem vida. Enquanto o animal é carregado pelos outros lacaios, o príncipe alega que a força física não é párea para um dardo envenenado. Decepcionado com a demonstração, Alvar questiona o sacerdote sobre o que ensinou a seu filho, insinuando que, ao invés de lutar, ele pretende se livrar da esposa para evitar gerar um herdeiro. O sacerdote, no entanto, rebate com firmeza, afirmando que ensinou estratégias ao príncipe, pois essa união é inviável. Ele ainda acrescenta que a verdadeira solução seria tomar o reino de Ronin. Essas palavras provocam um riso maléfico em Vaal, que dá um passo à frente e desafia o pai. Com ousadia, declara que Alvar deve abandonar o sonho de ter um herdeiro, pois ele decidiu se castrar e oferece os seus testículos ao deus Cosmarth. Alvar, atônito, recusa-se a acreditar. Vaal mantém sua postura fria e assegura que não mente. Para comprovar, o sacerdote apresenta a caixa, revelando seu conteúdo, a prova do sacrifício do príncipe. Em um acesso de fúria, Alvar se volta contra o sacerdote, golpeando violentamente no rosto. Ainda tomado pela raiva, o rei esmaga o que restava da ambição de descendência. Alvar empunha sua espada e expulsa o príncipe, o sacerdote e os monges do castelo. Eles deixam o salão às pressas, mas o sacerdote, antes de sair, insiste que destruir Mara e Ronin é a única solução. Quando o silêncio recai sobre o salão, Alvar abaixa a espada e um vazio profundo domina seu semblante. Ele se sente traído de todas as formas possíveis, lamenta a ausência de um sucessor e a falta de amor em sua vida. Goíria tenta consolá-lo, revelando o amor que sente por ele. Em um gesto ousado, sela sua confissão com um beijo. No entanto, Alvar reage com violência, desferindo uma bofetada que a joga ao chão e a ofende com palavras cruéis. Goíria pede perdão, mas Alvar, ao perceber que ela é a única pessoa que lhe resta, declara que prefere a morte. Tomada pelo susto de perdê-lo, Goíria tenta impedi-lo. De repente, o fantasma de Sambra aparece, pedindo que ele não culpe a Anã. Alvar, incrédulo, empurra Serviçal e afirma com convicção que Sambra está ali. Goíria, confusa e assustada, revela que não vê ninguém e sugere que ele esteja enlouquecendo. Furioso por ser chamado de louco, Alvar expulsa Goíria do salão, decidido a ficar a sós com o espírito de sua filha. Sambra declara que o castigo de Alvar finalmente chegou. Ele cai de joelhos diante dela, afirmando que está pronto para enfrentar suas consequências. A filha, com um olhar severo, afirma que seu pecado é imenso, mas revela que ainda há uma chance de redenção. Ela conta que deu à luz a Aran, filho do pastor, e que ele é o seu neto. A notícia ilumina o semblante de Alvar, e Sambra indica onde ele pode encontrá-lo. Lágrimas escorrem em torrente pelo rosto do rei, que agradece emocionado antes de se apressar para reunir seus homens. Enquanto ele deixa o salão, Sambra se senta no trono, e com uma voz sombria, ela murmura que o verdadeiro castigo de Alvar ainda está por vir. Na floresta, a aranha e os lobos param diante do corpo do eremita, que permanece intacto, sem sinais de decomposição. Mesmo após 2 anos, o rapaz observa pensativo e questiona onde está o espírito do velho. Ele recorda os ensinamentos do eremita, que sempre afirmava que a morte era uma ilusão e prometia estar sempre com ele. De repente, algo inesperado acontece. O espírito do eremita se desprende do corpo e começa a caminhar em direção a Aran. O velho, agora em forma espiritual, repreende o garoto, explicando que nunca prometeu estar com ele o tempo todo, mas apenas quando fosse verdadeiramente necessário. Aran, com gratidão, agradece pela presença do espírito e pergunta o motivo de sua aparição naquele momento. O espírito do eremita diz a Aran que explicará tudo, mas antes manda que ele esconda sua mãe lobo e seus irmãos na cabana.
O garoto obediente corre para seguir as instruções. Enquanto isso, do alto da colina, Alvar e uma pequena guarda observam a casa do eremita. O rei, com um olhar cheio de esperança, toma a decisão de avançar. Ele sente que está perto de algo importante, algo que pode mudar seu destino. Aram e um dos lobos recepcionam o rei na entrada da cabana. O rei desce de seu cavalo e se aproxima de Aram com os braços abertos, pronto para abraçá-lo. E Aram, que já havia sido avisado pelo eremita, responde calmamente que o aguardava. Sambra e a mãe observam a cena com uma excitação perversa, carregadas de malícia. Mais tarde, Aram se reúne com seus irmãos lobos e lhes conta que conseguiu que o rei deixasse levá-los ao castelo. A mãe de Aram, no entanto, diz que ficará para vigiar o corpo do eremita. Aram então a abraça e pede que ela vá ao seu casamento. Logo depois, o novo herdeiro se junta à cavalaria e juntos partem em direção ao castelo. Vaal e o cardeal descobrem sobre o novo herdeiro e o plano de casá-lo com Mara. No entanto, o príncipe não leva fé em seu irmão, pois Aram não é um guerreiro. Nesse momento, o cardeal, com astúcia, revela que já firmou um acordo com os generais devotos a Cosmarth. Ele explica que quando Mara derrotar Aram, eles matarão a princesa e seu pai, e então tomarão o reino. Vaal aprova a ideia. Entretanto, o sacerdote acrescenta que a tarefa mais difícil de todas ficará a cargo de Vaal, que é livrar-se de Alvar. O príncipe, com confiança, rebate que isso será fácil e de seu agrado. Chegou o dia do encontro entre príncipes. Em uma mesa farta, dois reis se unem, cientes que terão ou casamento ou guerra. O rei Ronin gaba que sua filha é muito forte, enquanto Alvar, por sua vez, diz que seu neto é extremamente belo. Com isso, ambos deixam nas mãos dos deuses a decisão do destino de seus reinos. Não demora e as comitivas irrompem no salão, trazendo os noivos para o encontro. Todos os nobres se colocam a postos. A porta se abre e dentro da sala a princesa aguarda armada, ordenando que o príncipe entre sozinho e a enfrente em um combate. O príncipe avança e seus lobos o seguem, posicionando-se para vigiar a porta. Com olhos determinados, ele sabe que não há como recuar. Do lado de fora, os reis aguardam ansiosos, torcendo para que não seja necessário derramar o sangue um do outro. Junto à multidão, o sacerdote pede para que Vaal prepare os seus dardos envenenados, pois chegou a hora. Os noivos se encontram. Mara toma a iniciativa, com um golpe, rasga a camisa de Aram. Ela o observa e, apesar de achar belo, sabe que beleza não é tudo. Aram, por sua vez, olha para ela e comenta que, embora ela seja forte, não sabe o que significa amor. Ela rebate dizendo que ama a si mesma. Aram, com um olhar penetrado, consegue reconhecer que a alma dela é vazia. Mara, irritada, o acha insolente, mas o rapaz revela que quebrará o gelo e diz isso de uma forma poética, algo que só aumenta a raiva da princesa. Ele então estende os braços, desafiando-a a atacá-lo. Sem hesitar, ela desce sua espada em direção a ele, mas Aram, com agilidade, esquiva-se facilmente. Aram confessa que a fúria dela o seduz e promete que não vai mais se esquivar. Mara, acreditando ser um blefe, revela que vai continuar. Sem hesitar, ela penetra a lâmina na carne dele, e ele, com um sorriso tênue, a agradece pela carícia. Ele fica todo marcado, mas ainda permanece em pé. Ela se assusta, perguntando por que ele não sangra. Aram revela calmamente que só não é imune à prata. Mara então larga sua espada e diz que também não se impressiona com feiticeiros. Irritada, promete acabar com ele com suas próprias mãos. Com um chute pesado, ela o lança para longe. Enquanto Aram está caído, o espírito do santo eremita aparece e lhe pede para que se transforme em um lobo, antes que ela quebre seus ossos. Aram responde que não há lua cheia. O espírito então o instrui a confiar em si próprio, pois ele é o mestre de sua alma e, portanto, pode se transformar quando quiser. De súbito, Aram se transforma em um lobisomem, deixando a princesa em completo espanto. Ele a agarra pelo pescoço e ela, sem conseguir acreditar no que está acontecendo, luta para se libertar, mas com um movimento feroz, ele a lança para o chão e rasga sua roupa. No chão, ainda atordoada, Mara não consegue acreditar que foi derrotada. O lobo, com olhos penetrantes e voz firme, a encara. Ele a declara como sua, e ali, diante de sua imensa transformação, cresce uma tensão intensa entre os dois. Esse ato continua durante um tempo.
até que Mara confessa que o esperou por toda a sua vida. Os sinos tocam anunciando o fim do combate. Os reis permanecem tensos, aguardando o destino de seus reinos. Na dianteira, os lobos veem que seu irmão venceu. Enquanto isso, o sacerdote reforça o pedido para que Val mantenha o dardo em prontidão. Ainda nus, os dois permanecem de mãos dadas e se apresentam ao público, anunciando que o casamento acontecerá. Os reis se abraçam em comemoração, porém isso não agrada o sacerdote, que ordena que Val ataque-os imediatamente. Seu aprendiz leva o dardo à boca, mas surpreendentemente ele ataca o próprio mestre. O cardeal questiona qual a razão de tal ato, e Vaal revela ser mais estrategista do que o sacerdote imaginava, pois tomara o seu lugar. Logo depois, Vaal se aproxima de seu pai, puxando com urgência para que veja algo importante. Com um sorriso frio, ele revela o sacerdote morto. Com desprezo, pede que o substitua, lamentando ter confiado naquele traidor. O rei, pela primeira vez, o abraça, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Falsamente, Vaal assegura que todos os dias ordenará que os monges orem pela família real, para que a mantenham próspera e fecunda. Com o gesto definitivo, o rei declara que, como novo cardeal, Vaal será quem celebrará o casamento de Aram e Mara. Vaal declara-os marido e mulher. O casal, envolto em sua união, celebra o momento com entusiasmo. No entanto, os lobos de Aram atentos percebem uma estranheza no comportamento do novo cardeal, algo que não conseguem decifrar com clareza. Ainda assim, essa inquietação não é capaz de ofuscar o esplendor da grande festa no rochedo de cristal. Do alto, os fantasmas os observam, aguardando um dia em que Alvar entregará sua coroa àquele que não é seu descendente. O capítulo começa na imponente rocha de cristal. Perto dali, pastores conduzem seus rebanhos. Um deles lamenta o sacrifício das ovelhas para a coroação do jovem inexperiente Aram, mas o outro rebate que esse é um preço necessário para trazer paz aos reinos. O primeiro, cético, ironiza que ali, onde tanto sangue foi derramado, a paz parece impossível. Em seguida, fala sobre a lenda de fantasmas que, à noite, se erguem famintos por carne fresca. A superstição arranca risos do companheiro, mas enquanto discutem, olhos predatórios os observam do alto do rochedo. De repente, uma criatura demoníaca e alada surge, sobrevoando os pastores. Com um movimento rápido, ela agarra uma ovelha, crava suas presas no pescoço do animal e se delicia com o seu sangue. Apesar do pavor, um dos pastores, tomado pela coragem, ataca a criatura. Mas com suas unhas afiadas, o vampiro arranca a cabeça dele com um golpe. Logo depois, a criatura suga o sangue de sua vítima. Enquanto isso, o outro pastor tenta escapar, mas para o seu desespero, outros vampiros surgem e começam a persegui-lo. Durante a caça, o sol começa a despontar no horizonte, forçando os vampiros a abandoná-lo imediatamente. Porém, o pastor continua correndo na direção do castelo, gritando por socorro. Dentro da fortaleza, o rei Alvar e o rei Ronin estão reunidos, observando as coroas de seus descendentes, os futuros reis. Ronin expressa sua decepção com a coroa que sua filha herdara, dizendo que ela tem menos diamantes do que a do neto de Alvar. Alvar, no entanto, aponta que a coroa da futura rainha possui mais esmeraldas do que a do rei, ou seja, ambas têm o mesmo valor. Isso faz Ronin repensar. Com a discussão encerrada, eles brindam ao futuro dos novos reis, que serão coroados no dia seguinte. Sem demora, a serva de Alvar, Goíria, interrompe os brindes, informando que o pastor de ovelhas disse ter sido atacado por vampiros ferozes. Alvar, cético quanto à história sobre vampiros, acredita que seja uma invenção para justificar a falta de gado. Ele manda que Goíria dê um pão ao pastor e o dispense. Enquanto Goíria se encaminha para cumprir as ordens do rei, o lacaio de Ronin comenta que terão pouca carne para o banquete. Isso faz Ronin questionar Alvar sobre o que servirão. Alvar então sugere sacrificar alguns cavalos, que renderão bons grelhados. Nesse momento, Ronin se serve de vinho e com um sorriso declara que para cada montaria sacrificada doará um barril de vinho. Eles bebem e o lacaio de Ronin pede que seu soberano modere na ingestão de bebida. Mas a recomendação é ignorada e de súbito o rei Ronin passa mal, para o espanto de seu lacaio. Alvar percebe que ele não tem pulsação e o declara morto,
mas o serviçal refuta, dizendo que é apenas mais de um de seus ataques. Rapidamente, o lacaio começa a tentar ressuscitá-lo. Não demora e ouve-se o ronco de Ronin. Alvar fica aliviado, mas logo é informado de que o rei Ronin ficará adormecido por 7 dias. Diante disso, Alvar decreta que a coroação será adiada até que ele desperte. No templo, a sacerdotisa adentra, empurrando os monges e os expulsando de sua frente. Nesse momento, Vaal aparece. Ela o reconhece e confessa estar fora de si, pois o plano de assassinar o novo rei fracassou assim que o maldito Ronin adormeceu e Alvar adiou a coroação. Vaal a ouve e tenta acalmá-la, dizendo que os deuses cuidarão disso. Porém, ele admite que matar Aran será impossível. A raiva dela explode e o chama de covarde, acusando-o de se esconder atrás de palavras. Vaal, imperturbável, responde com firmeza, deixando claro que não é um covarde. Em seguida, ele confessa que esteve espiando Aran pela fresta da porta, viu-o treinando e, inclusive, presenciou Mara perfurando seu peito com a espada. Mas, para seu espanto, a ferida se fechou imediatamente. Logo depois, o viu se transformar em um lobisomem, e mesmo nessa forma, revelou que eles mantiveram intimidades. Depois do relato, ele explica que somente uma espada de prata pode matar o lobisomem, e que o adiamento da coroação lhes dará tempo para forjá-la. Ainda assim, a sacerdotisa questiona sobre Mara. Vaal a tranquiliza, dizendo que com a morte de Aran, a tristeza de Mara a consumirá. A sacerdotisa então aceita o plano e diz que mandará forjar a espada. Ao sair apressada, ela tropeça, cai e se autodeprecia. Vaal se abaixa para ajudá-la e a elogia. Com um sorriso enigmático, ele promete unir suas almas. Beija agressivamente e, quando a acaricia, diz que em outras reencarnações lhe dará filhos. Enquanto isso, Mara se ajoelha ao lado da cama de seu pai, agradecendo a deusa por mantê-lo vivo. Alvar, observando-a, pergunta por que seu neto não o acompanhou na visita. Mara responde que ele foi ver sua mãe loba. Alvar imediatamente expressa preocupação. Ele não gosta da ideia do jovem arriscar a vida com criaturas selvagens, mas Mara, com confiança, diz que ele sabe se cuidar. Aran galopa a toda velocidade pela floresta, acompanhado de seus irmãos lobos. O coração do príncipe pesa, carregado de pressentimentos sombrios. Mais tarde, Aran visita sua mãe loba, gravemente ferida, caída diante da estátua do santo eremita. Em prantos, ele pergunta o que aconteceu, e em seus pensamentos, ela lhe conta que homens morcegos a atacaram durante a noite. Com desespero, ele pede que ela aguente, mas a loba, com dificuldade, diz que precisa revelar-lhe um segredo. Lutando para falar, ela revela que a coroa não lhe pertence, que ele não é neto de Alvar, pois Sambra nunca teve o sangue dele. Tudo, na verdade, foi uma mentira de Bátia, sua avó. Com o último suspiro, a loba se despede. Aran, tomado pela dor, solta um berro desesperado ao vento. A noite cai e todos os lobos uivam, prestando a última homenagem e o luto pela perda de um membro de sua alcateia. Com olhos fixos em Aran, eles observam enquanto ele se curva diante do corpo petrificado do eremita, implorando por sua ajuda. O espírito se levanta do corpo e diz, com firmeza, que embora Aran seja forte, não poderá enfrentar um exército sozinho, especialmente quando Alvar descobrir que ele é um usurpador. Desesperado, Aran pergunta o que deve fazer. O mestre o aconselha a voltar a viver com os lobos, mas o jovem se recusa a abandonar Mara. Com pesar, o espírito revela que, para viver ao lado dela, Aran precisará matar Alvar e Ronin. Aran, angustiado, responde que Mara nunca o perdoará por matar seu pai. O espírito, porém, afirma que será inevitável matá-la também. Devastado, Aran declara que prefere tirar a própria vida. Em desespero, ele questiona se não há outra saída. 7 dias depois, a coroação finalmente acontece. Os sacerdotes dos 2 reinos recebem Aran e Mara com solenidade. Aran e Mara são coroados rei e rainha, respectivamente, e tomam posse dos tronos. O povo os saúda com entusiasmo, celebrando a ascensão dos novos monarcas, tão satisfeitos quanto Alvar e Ronin, que agora deixam seus reinos nas mãos de seus herdeiros. A coroação é celebrada com um grande banquete. Aran e Mara presenteiam Alvar com um vinho especial. O antigo rei brinda com Ronin, sem imaginar que o destino lhe reserva.
Mais tarde, Alvar é carregado inconsciente pelos soldados. Logo atrás, Aram pergunta a Mara se ela colocou poção suficiente para que seu avô durma por 3 dias. Ela confirma com um aceno. Aram quer saber se isso garantirá um sono profundo, e Mara responde que nada o despertará. O rei então ordena que os guardas fiquem na porta do quarto e impeçam qualquer entrada. Alvar, assim, permanece preso. No entanto, não há barreiras para os fantasmas de Sambra e Batia, que o visitam prontos para atormentá-lo. Elas tentam despertá-lo, mas nada é capaz de trazê-lo de volta. Diante disso, Sambra decide matá-lo de qualquer forma. No entanto, sua mãe impede, dizendo que ele deve viver para sofrer. Mas isso não é o suficiente para Sambra, que deseja devorar seu coração e seu cérebro. De repente, o espírito do santo eremita aparece e a impede de prosseguir. Elas imploram para que o espírito desperte Alvar, mas o eremita explica que não pode. Se o fizer, uma guerra se iniciará, e Mara e Ronin buscarão vingança. O fim de ambos os reinos será marcado por mortes e miséria. Mesmo diante dessas palavras, Sambra e a mãe não demonstram compaixão. Para elas, ninguém, e muito menos Alvar, demonstrou misericórdia. Elas insistem que farão de tudo para acordá-lo, para contar-lhe a verdade e concluir sua vingança. O eremita, franzindo o senho, declara que não permitirá isso. Diz que Alvar só deverá acordar quando Aram conquistar o amor do povo e a lealdade dos soldados. Com isso, ele tira a rolha de uma garrafa e uma força misteriosa as puxa para dentro do objeto, onde ficarão presas por 1 ano. Ele fecha a garrafa e se despede de Alvar, em nome da vontade divina. À meia-noite no templo, a sacerdotisa e Vaal se encontram. Ela segura um tubo estreito enquanto ele carrega uma pequena gaiola. A mulher, com um brilho nos olhos, apresenta a espada de prata pura, preparada para matar o lobisomem. Ela olha ansiosa para Vaal, esperando ver o que ele trouxe. Com um sorriso enigmático, o alto sacerdote revela um morcego, que diz ser um mensageiro. Soltando o animal, ele manda que leve um recado. Enquanto o morcego se afasta, Vaal declara que ninguém ali é capaz de cravar a espada em Aram. Por isso, arranjou aliados poderosos para a missão. Logo depois, os sacerdotes cavalgam em direção à colina de cristal. No meio do caminho aparece um vampiro. A criatura pergunta se Vaal vai manter sua palavra. Após a afirmação, ele pede para que o sigam. O vampiro os leva até seu clã. Ele conta que por enquanto são 20, mas logo serão milhares. Após isso, Vaal pede para que a sacerdotisa entregue a espada. Sem demora, a mulher lhes apresenta e o vampiro se curva diante da arma conhecida como a Noiva de Prata. Logo depois, todos do clã se ajoelham, enquanto Vaal promete que quando for rei, terão todo o sangue humano que desejarem, e com determinação ordena que eles ataquem. Naquele momento, no castelo, Aram e Mara estão juntos, trocando juras de amor. Ele expressa o desejo de ter um filho, mas ela o surpreende revelando que está grávida. Em outros aposentos, Alvar, recém-desperto, enfrenta Ronin em um jogo de xadrez. Alvar dá checkmate, mas ambos selam a paz com um brinde. Enquanto isso, os lobos de Aram os observam, mas sentem algo estranho no ar. Decidem então fazer uma ronda pelo castelo. Na torre de vigilância, tudo parece em paz, e o capitão, sem pressentir perigo, ordena que um soldado reúna os homens para beber, pois a noite está fria. Algum tempo depois, os soldados formam uma fila em frente ao barril de vinho, tentando se aquecer. De repente, os vampiros aparecem, silenciosos como a morte. O líder, com a espada brilhando em suas mãos, os ameaça. O pânico toma conta dos homens, e antes que possam reagir, o confronto irrompe. O capitão da guarda tem um rosto completamente deformado, e os outros soldados estão com as vísceras expostas. O pátio do castelo se torna um campo de horror, manchando com sangue e pedaços de carne espalhados por toda a parte. Os vampiros proclamam sua vitória esmagadora. No entanto, os lobos, atraídos pelo cheiro de sangue, avançam em ataque. Um dos lobos se lança à frente, mas é brutalmente derrotado pelo vampiro. Os outros lobos avançam em sequência, mas apenas um consegue escapar com vida. Ensanguentado, ele entra no castelo e desaba, sem vida, aos pés de Alvar e Ronin. Desarmados, os patriarcas não têm tempo de pegar suas espadas e são surpreendidos pelos vampiros. Eles tentam se defender com objetos que encontram sobre a mesa, mas a resistência
é inútil. Um vampiro salta sobre Ronin pelas costas, envolvendo seus braços ao redor de seu pescoço. Enquanto o imobiliza, outros o atacam impiedosamente, arrancando seus membros um a um, até que nada mais resta dele. Alvar recorre aos próprios punhos, desferindo socos contra os adversários, e com chutes tenta afastá-los. No entanto, o vampiro armado com a espada surge sorrateiramente às suas costas e o ergue do chão, com uma força descomunal. Alvar grita para que o solte e, sem misericórdia, é lançado das alturas. Logo depois, os vampiros avançam em direção ao quarto do rei e da rainha, arrombam a porta e os encontram treinando com suas espadas. Sem hesitar, a rainha guerreira dá um passo à frente com a expressão tomada por fúria e determinação, e inicia o massacre, se deleitando ao derramar o sangue das criaturas. Contudo, ainda restam vampiros de pé. Aran percebe o perigo e decide transformar-se em um lobisomem. Nesse instante, o vampiro com a noiva de prata sorri perversamente e o ameaça. Mara, impetuosa, continua cravando sua espada no coração de mais um inimigo, e Aran, agora em sua forma monstruosa, enfrenta seu oponente. O vampiro que Mara atacou é lançado para trás, mas não morre. Focada no inimigo, ela não percebe a corda que é arremessada em sua direção. Em questão de segundos, seus braços e pernas estão imobilizados, prendendo-a sem chance de reação. Enquanto isso, Aran, preso em uma luta feroz contra o vampiro portador da noiva de prata, não consegue salvá-la. A lâmina de prata penetra a carne de Aran, mas ele não morre. Ele revela que mentiu, afirmando que só o ouro poderia matá-lo. De repente, um estrondo ecoa pelo quarto. Os vampiros, aproveitando a confusão, escapam pela janela, levando Mara como prisioneira. O vampiro, com a noiva de prata, ainda perplexo por não ter conseguido matar o rei, o encara. Aran, já em sua forma humana, acerta um soco poderoso no vampiro, fazendo-o cair para trás. O vampiro, sem alternativas, foge e se junta aos outros que raptaram Mara. No salão principal, o lacaio de Ronin encontra seu amo sem vida e, tomado pelo desespero, não pensa duas vezes. Com a faca em mãos, ele põe fim à própria vida. Aran caminha entre os corpos espalhados, sentindo o peso do caos. Quando chega até Alvar e Goiria, percebe que, embora ainda estejam vivos, estão feridos. Alvar, com dificuldade, confessa que não consegue mais se mover. Ao ouvir isso, Aran abraça-o com força. Com determinação, promete vingar todos os caídos. Mais tarde, Aran reúne seu exército e, com uma liderança imponente, marcha à frente, ordenando que vasculhem cada canto do país até encontrarem Mara. Mal sabe ele que o verdadeiro perigo está mais perto do que imagina, escondido na rocha de cristal. Vaal e a sacerdotisa aguardam ansiosos o retorno dos vampiros. Quando eles finalmente chegam, trazendo Mara amarrada, Vaal se irrita. Pergunta com frieza se pelo menos mataram Aran. Os vampiros, com um sorriso sinistro, explicam que a informação sobre a prata estava errada e que, com a rainha em suas mãos, não precisam mais da aliança com os sacerdotes. Vaal rebate indignado. Só restam 5 vampiros contra um grande exército, e eles acham que isso será o suficiente? O vampiro sorri e responde que logo serão mais. Vaal, furioso, tenta usar seu poder para dominá-los, como fazia com seus canários, mas é tarde demais. O vampiro, com a noiva de prata, avança cortando qualquer possibilidade de aliança. Sem mais nada a fazer, Vaal e a sacerdotisa caem, derrotados, conscientes de que seus planos foram destruídos. Diante da colina, o vampiro recita um encantamento. A rocha treme e uma passagem se abre, revelando uma escadaria escura. Eles descem até um grande salão. No centro, há um altar antigo, onde uma criatura feminina está amarrada. Seu rosto vampírico já está apodrecido. Acima da antiga prisioneira, vários ovos fetos pendem. O vampiro explica que ela devorou o macho inseminador antes de morrer. Em seguida, retira o corpo da mãe de todos e coloca Mara em seu lugar, afirmando que ela é a mais forte dentre todas as mulheres do reino. Mara o insulta, revelando que já está grávida. Nisso, o vampiro se aproxima e diz que mudará a natureza de seu feto. Então, se lança sobre ela e cumpre sua ameaça, de forma selvagem. O monstro altera a natureza do filho de Mara, e ela se sente suja por servi-lo. Em seguida, ele coloca uma coroa sobre sua cabeça, proclamando-a sua rainha-mãe, afirmando que a sua aura poderosa chocará todos os seus irmãos.
Mara então exala uma vibração intensa que faz toda a rocha tremer. Aram segue implacável em sua busca por Mara. Um de seus soldados chega com cães, mas a resposta é a mesma: nada foi encontrado. Mas o rei, tomado pela raiva, não pôde suportar a ideia de perdê-la. No castelo, Alvar é acordado pelo espírito de Vaal. O espectro revela que foi assassinado pelos vampiros, que ele contratou para matar Aram, mas que seu plano falhou. Mas Alvar confessa que jamais imaginou que os vampiros tentariam tomar o trono. Antes de partir, o espírito diz que encontrará Alvar em outra vida, e com um suspiro de dor, Alvar pergunta se ele ainda o odeia. Vaal revela que o ódio não apazigua o ódio, e que só o amor é capaz de acalmar as feridas. Nesse momento, é confrontado por seu pai, que com dureza afirma que Vaal, por ser castrado, nunca entenderia o amor. De repente, o fantasma da sacerdotisa aparece, e Vaal, com um brilho nos olhos, diz que foi nela que encontrou o amor. Alvar, tomado por arrependimento, reconhece que nunca soube amá-lo como deveria. Ele se arrepende também por estar preso àquela cadeira de rodas, incapaz de fazer mais por seu povo. O espírito então lhe diz que, embora ele não possa mais se mover, ainda possui a capacidade mental para ajudar seu neto, que logo enfrentará o exército de vampiros. Com essas palavras, Alvar grita por Goeira e, com a ajuda de seus homens, é levado até um cavalo, decidido a fazer o que puder para salvar seu legado. Goeira, com as mãos ágeis, faz nós firmes para garantir que Alvar não caia do cavalo. Logo depois, ele parte em direção a Aram, determinado a se juntar à sua causa. Enquanto observa partir, os espíritos ao redor, finalmente em paz, comemoram por terem dado a Alvar uma razão para viver novamente. Sentem-se agraciados pela remissão de seus pecados, sabendo que suas ações os unirão em outra vida. Alvar encontra Aram e conta tudo o que Vaal revelou sobre a colina de cristal, mas adverte que é impossível encontrar a entrada secreta e enfeitiçada. Aram, porém, responde que seu amor o ajudará a achar, determinado a continuar a busca. O velho rei, ciente das dificuldades, lembra que agora os vampiros sabem como podem matá-lo. Em resposta, Aram, tomado pela fúria, se transforma em um lobo e descarrega sua raiva em uma árvore, lamentando as inúmeras adversidades contra ele. Alvar então o olha com seriedade e lhe diz que sabe o que fazer. Alvar pede que todas as espadas sejam deixadas ali, e o jovem rei, com um olhar decidido, ordena aos seus homens que derretam e transformem em gaiolas. Eles trabalharam apenas durante o dia para que os vampiros não descobrissem seus planos. Enquanto isso, na colina de cristal, os vampiros, agora numerosos, se agitam sedentos por mais sangue. Mara tenta bloquear a dor que a consome, tentando esquecer Aram. O líder dos vampiros dá ordem com um gesto, e sem hesitar, todos deixam o local, enquanto Mara permanece ali, presa. Eles passam por cima do acampamento de Aram. Com a boca salivando, o vampiro líder dá a ordem para que os seus irmãos ataquem, mas com a condição de deixar a tenda do rei para ele. Imediatamente, os vampiros lançam-se sobre os soldados da guarda, atacando-os com ferocidade. Logo, os vampiros percebem que os soldados eram feitos de palha e que todas as tendas estavam vazias, exceto a do rei Aram, que já aguardava o líder deles. Nas trincheiras, sob o comando de Alvar, os soldados puxam cabos que, ao serem acionados, revelam as gaiolas que cercam as tendas. Em um instante, os vampiros estão aprisionados. Alvar consegue aprisionar também o líder dos vampiros. A criatura furiosa o xinga de traidor e covarde, e sua indignação cresce ao saber que todos os seus irmãos também foram capturados. Mas Aram, tomado por euforia, revela que ao amanhecer voltará para vê-lo. No dia seguinte, os soldados recebem ordens para destampar as tendas. O sol então surge, com seus raios extingue os vampiros, que morrem aos berros de agonia. Todos os soldados observam em silêncio a extinção dos vampiros. O único sobrevivente é o líder, ainda preso na tenda de Aram. O jovem rei conta o destino dos outros vampiros e avisa que o líder sofrerá o mesmo castigo, a menos que entregue sua esposa. Após o encantamento ser pronunciado, ele será libertado, podendo fugir ou enfrentar o rei em um combate. Diante das opções, o vampiro aceita ajudar. Os soldados colocam a escada contra a colina de cristal. Em seguida, verificam se as asas do morcego estão bem amarradas. Logo depois, Aram sobe com a criatura amarrada em suas costas.
Lá em cima, o rei ordena que o vampiro recite o encantamento e, por fim, a criatura pronuncia as palavras. Logo após, Aran se transforma em lobisomem e solta as amarras do vampiro, cumprindo a sua palavra. O vampiro xinga, prometendo que Aran se arrependerá. Então bate as asas e revela que Aran será o pai de sua futura fêmea, e que ela lhe dará milhares de filhos. Por fim, acrescenta que Aran encontrará Mara, mas não a terá de volta. O vampiro então foge, e Aran, tomado pelo pavor, corre até o rochedo gritando por Mara. Quando a encontra, ela está amarrada e transformada, mas ainda assim tenta soltá-la. Contudo, Mara pede para que ele não a liberte, pois teme não saber lidar com a sua sede de sangue. Dito e feito, Mara tenta atacá-lo, dizendo que agora é um monstro. Aran responde que também é. Ele a abraça, tentando fazê-la lembrar que o ama, enquanto luta para acalmá-la. Aos poucos, ambos voltam às suas formas humanas. Aran diz que, assim como ele, ela vai aprender a controlar suas metamorfoses, mas ela rebate, dizendo que não é mais a mesma. Ele então promete que quando a sede de sangue vier, irá caçar com ela na floresta, e mesmo assim serão reis venerados. Mais tarde, saem do rochedo e são aplaudidos por seus súditos, que nada sabem sobre suas maldições. De volta ao castelo, Goiri nota que Alvar está acordado e parece feliz. Ele compartilha que está contente por sua família e por ter ajudado no resgate de Mara. Para comemorar, pede a Anã que vá buscar vinho, mas assim que ela sai, Alvar escuta vozes familiares. Ao olhar para o lado, vê os fantasmas de Sambra e Bátia e pergunta o que elas ainda querem com ele. Sambra responde que tem um segredo para revelar e que depois disso os deixará em paz. Alvar a pressiona, pedindo que fale logo. Bátia então revela que não existe mais sangue real. Ela conta que ele não é pai de Sambra, o que significa que Aran não é seu descendente. Alvar se recusa a acreditar, mas elas zombam, dizendo que ele perdeu tudo: sua linhagem, seu reino, seus testículos e até mesmo sua capacidade de andar. Ele se arrepende profundamente de tudo o que fez, incluindo o que fez com elas. Enquanto isso, elas riem, deleitando-se com seu sofrimento. Alvar se sente consumido pela culpa, percebendo que foi apenas um joguete nas mãos de deuses insanos. Decidido a punir a si mesmo, arranca seus próprios olhos. Bátia, vendo que sua vingança foi consumada, se despede, levando Sambra com ela. Quando Goira retorna e o encontra naquela condição, ela promete procurar Aran, mas Alvar, com um sorriso amargo, diz que ele saiu para caçar. Nisso, Alvar revela que aproveitará a oportunidade para vagar como um mendigo, pois perdeu tudo, e a convida para ser sua guia, somente os dois, até o fim de suas vidas. Na floresta, um tigre é perseguido. O lobisomem e a vampira o caçam com ferocidade. Juntos destroem a presa, rasgando sua carne com selvageria. Após a caça, Mara oferece o coração do tigre a Aran, um gesto simbólico de sua união e força compartilhada. Satisfeitos, eles discutem o futuro. Mara está grávida. Embora não saiba que criatura nascerá, Aran assegura que amará o filho incondicionalmente. Eles retornam ao reino. No povoado, as canções ecoavam, narrando a história de Alvar, aquele que não compreendia o bem nem o mal, marcado pela maldição de seu sangue real.